Salve, salve, Ka Namaskaram aqui na área para a terceira aula do curso Florescimento Pessoal. Então vamos lá, vou abrir aqui o nosso mapa mental para a gente já começar a nossa aula de hoje, que é voltado para ter uma vida feliz, realizada e plena. Lembrando que você poderá aplicar na sua própria vida tudo que nós estamos ensinando aqui, você poderá aplicar na sua vida. E depois, você pode ajudar outras pessoas utilizando as ferramentas desse curso que você vai aprender aí durante esse tempo que estaremos juntos, tá certo? Vamos aqui relembrar o nosso curso, as aulas que tivemos anterior, que a primeira aula foi o que é florescimento pessoal. Então tá aqui, ó, para você assistir aqui embaixo no descritivo, assista lá. Segunda aula, nós falamos sobre as 5 condições necessárias para o florescimento. Então, saber o que é florescimento é a primeira aula. Ah, Caio, eu não sei o que é florescimento. Primeira aula você vai saber. E aí, a segunda aula, a gente vai entender quais são as condições necessárias. Também está aqui no descritivo, já pode assistir. E hoje nós vamos falar sobre as 6 virtudes. Essas 6 virtudes que, quando a gente começa a entender que é necessário ter as 5 condições na nossa vida para florescer, assim como uma semente precisa das condições necessárias para se tornar uma bela flor, nós também precisamos das 5 condições necessárias para o nosso florescimento pessoal. Quando isso acontece, nós vamos entender hoje nessa aula que nós precisamos das 6 virtudes. Vamos falar sobre as 6 virtudes. Vamos entender bem isso tudo, porque agora que a gente já entendeu quais são as condições necessárias para o florescimento, nós precisamos falar sobre como desenvolver essas condições. Porque não adianta nada saber que existem essas condições, que elas são importantíssimas para o nosso florescimento, não adianta nada se a gente não desenvolver as 6 virtudes. Porque é desenvolvendo as 6 virtudes que nós iremos trabalhar essas condições para atingir o florescimento pessoal. Então, para isso, a psicologia positiva, o que ela fez? Ela nos ofereceu 6 virtudes fundamentais. De onde ela tirou isso? Foi feito um entendimento, um estudo, que em todas as filosofias, religiões, tudo aquilo que leva o ser humano a melhorar como ser humano, na vida pessoal, profissional, espiritual, foram identificadas 6 virtudes fundamentais, na qual todas as outras virtudes estão interligadas. E essas 6 virtudes, a gente precisa entender quais são. Vamos lá, quais são essas 6 virtudes que nós iremos trabalhar nessa aula? A primeira é a sabedoria e conhecimento. Essa virtude da sabedoria e do conhecimento, a primeira virtude para a gente começar a entender melhor sobre ela. A segunda virtude é a coragem. A terceira é a humanidade. A quarta virtude é a justiça. A quinta é a temperança. E a sexta virtude, a transcendência. Veja aí, estamos com as 6 virtudes aqui para começar a falar e trabalhar nessa aula. Vamos começar pela sabedoria. Essa virtude, sabedoria e conhecimento, ela nos ajuda a buscar a verdade e também a aprender com as nossas experiências. Quando a gente fala de sabedoria e conhecimento, nós estamos voltando a nossa atenção para aquilo que é verdadeiro, para aquilo que é verdade. É a busca da verdade. A sabedoria é isso. Quando a gente vai trabalhar em nossas vidas a sabedoria, a gente tem que entender que nós estamos buscando essa verdade. E também a gente começa a entender que no campo do conhecimento, nós vamos aprender com as nossas experiências. Tudo aquilo que a gente já viveu, obtendo dessas experiências o nosso conhecimento. Então, esse nível ou essa virtude, ela é importantíssima para o nosso desenvolvimento. Porque quando cultivamos a sabedoria, nós podemos aprender, entender, compreender como tomar decisões melhores. Aí a gente já começa a perceber a importância dessa virtude. É tendo a sabedoria e o conhecimento que a gente melhora as nossas tomadas de decisão.
Então, quando você desenvolve essa virtude, saberá que você vai aprender com isso a desenvolver a, o poder de tomar decisões melhores e também aprender com os nossos erros. Veja como está conectado. Uma vez que eu aprendo a tomar decisões melhores e também eu olho para os meus erros e entendo que esses meus erros eles servirão e eles servem para que eu possa aprender com eles. É por isso, nós somos seres humanos. Nós nunca podemos nos esquecer disso. Seres humanos falham, erram, e é assim mesmo. Eu vou falhar e eu vou errar, você também. Por quê? Nós temos a condição humana. Apesar que o nosso espírito está pronto, apesar de que nós temos uma divindade em nós, um ser divino no nosso ser, nós entendemos que, mesmo assim, nós somos humanos. E aqui na condição humana, a gente precisa aprender com os nossos erros, trabalhando essa virtude. Qual virtude? Da sabedoria e do conhecimento. Vamos falar sobre a virtude da coragem. O que é a virtude da coragem? A coragem é enfrentar os nossos medos e agir, mesmo diante deles. O medo ele não pode nos paralisar. Então, quando a gente começa a trabalhar a virtude da coragem, a gente vai enfrentar os nossos medos para quê? Para entrar em ação, para tomar as decisões com sabedoria e agir. E isso é o que a coragem nos traz. Mesmo quando nós estamos assim inseguros, em situações difíceis, a gente utiliza a coragem exatamente para enfrentar esses medos que aparecem diante da insegurança e a gente toma as decisões. E isso nos permite sair da zona de conforto e crescer. Por quê? Se a gente ficar com medo e não agir, se a gente não tomar as decisões com sabedoria e não agir, o que vai acontecer? Nós vamos ficar paralisados. E paralisados na zona de conforto, a gente não vai crescer. Por isso, da importância de trabalhar essa virtude da coragem. A outra virtude que nós precisamos entender ela é a humanidade. Veja só, uma vez que eu trabalho a sabedoria e o conhecimento, para começar a buscar o que é verdadeiro, para começar a trabalhar e aprender com as minhas experiências, eu também desenvolvo a coragem para enfrentar os meus medos, para me tornar uma pessoa mais segura e tomar as decisões e agir, porque não basta apenas dizer, eu decidi, tomei minha decisão, mas se não agir, não vai fazer diferença alguma. Quando eu encaro a dificuldade de frente, tomo a decisão com sabedoria e entro em ação, eu começo a entender a necessidade de desenvolver a humanidade. O que é a virtude da humanidade? Ela é a nossa capacidade de sermos bondosos. Sim, a bondade está nessa virtude. Porque muitas vezes a gente não consegue compreender que a humanidade, nós somos seres humanos. E o que vai fazer todas aquelas 5 condições despertar e funcionar na nossa vida é trabalhando as virtudes. E uma delas é essa: sermos bondosos. Nós temos essa capacidade? Temos. Nós precisamos trabalhar com ela, nos tornarmos mais bondosos, mais empáticos e também mais altruístas com as pessoas. A união dessas 3 virtudes já começa a transformar as nossas vidas. Então, quando a gente fala de humanidade, quanto mais nos conectamos com os outros de maneira genuína, mais nós florescemos. Aqui é o grande poder que a gente começa a trabalhar nas nossas vidas de nos conectarmos com as outras pessoas. E essa conexão, ela vai fazer com que cada vez que a gente se conectar com outras pessoas, de maneira genuína, verdadeira, nós iremos florescer. Veja que interessante isso. E então vem a virtude da justiça. E o que é essa justiça? Nós vamos entender o que a psicologia positiva entende como justiça. Justiça, então, é envolver-se com algo justo. Mas justo o quê? Consigo mesmo. É ser justo com você mesmo. E essa justiça também para com o outro. E isso criando um equilíbrio saudável em nossas relações. Veja que essa justiça, ela vai ser sim para mim, mas é justo também para o outro. E isso em equilíbrio, ele precisa ser em equilíbrio, criando então esse equilíbrio saudável nas nossas relações. Então é um com o outro. Não adianta você querer florescer para você mesmo apenas.
Quando você vai florescer, está conectado com os demais. Então vem aqui a temperança, que é uma outra virtude. O que é essa temperança? A temperança está relacionada ao nosso autocontrole, equilíbrio, evitando excessos. Veja que poderoso isso. Quando eu começo a trabalhar aqui as virtudes, eu começo então a trabalhar esse poder da sabedoria, do conhecimento, da coragem, da humanidade, da justiça. Então eu venho para a temperança, que é realmente ter o autocontrole, esse equilíbrio, evitando os excessos. Esse curso, ele é muito importante porque nós vamos abranger várias questões da vida que faz realmente a nossa vida mudar. E não é apenas saber que é necessário ter coragem, que é necessário trabalhar a justiça, que é necessário buscar a sabedoria, que é necessário ter temperança, autocontrole. Não, não é somente isso. É entender a fundo tudo isso e saber como desenvolver essas virtudes. E é o que nós vamos aprender neste curso aqui. Porque uma vez a gente aprende o que é e depois a gente aprende como desenvolver. E a temperança é muito importante. Obter este autocontrole, obter este equilíbrio, evitar os excessos na nossa vida. E isso a gente começa a entender que isso ajuda, nos ajuda a manter uma vida equilibrada. É claro, se a gente está falando de uma vida feliz, se a gente está falando de uma vida plena, se a gente está falando de uma vida em que realmente a gente tem ali as nossas realizações, precisa haver uma vida equilibrada, uma vida saudável, sem deixar-se ser dominado pelas emoções. Então, esse curso vai te ajudar com esse fator importantíssimo, que é controlar a si mesmo, manter este equilíbrio e trabalhar as próprias emoções, sem deixar que as emoções nos dominem. E isso é fundamental. Vamos aqui para a transcendência. O que é a transcendência? É outra virtude, que é a virtude que fala sobre se conectar com algo maior do que nós mesmos. Seja por meio da espiritualidade, pela arte, pela música, por uma busca de propósito maior, enfim. A transcendência, ela nos faz compreender que existe algo além de nós mesmos. E nós buscando esse grande porquê, a gente começa a se conectar com essa virtude, a desenvolver essa virtude da transcendência. E aqui, fazendo um resumo de todas elas, para que a gente possa entender melhor a importância dessas 6 virtudes, veja só, com sabedoria e conhecimento, a gente entende a verdade e utiliza a nossa experiência para tomar coragem de entrar em ação. A gente toma decisão na sabedoria e entra em ação com a coragem. Essa ação conecta-se com a humanidade, com as outras pessoas, para que a gente entenda a importância dessas outras pessoas em nossa vida. E quando a gente vai fazer, entrar em ação, como a gente vai viver essa vida, a gente vai trabalhar a justiça. A justiça tem que ter o equilíbrio entre o que é bom para você e o que é bom para os outros também. E isso em equilíbrio com a temperança, onde a gente controla a si mesmo, controla as nossas emoções, tem este autocontrole e o equilíbrio. Para quê? Para a gente transcender. E o que é essa transcendência? Ir além de nós mesmos. É trazer o grande porquê para a nossa vida, onde a nossa vida tem algo a mais a oferecer, essa transcendência que a gente pode se conectar com a espiritualidade, mesmo não sendo religião, mesmo sendo ciência, psicologia positiva. A gente se conecta com a espiritualidade, a gente pode se conectar com a arte, a gente pode se conectar com a música, e nessa busca, para quê? Para encontrar um grande propósito em nossas vidas. Vendo tudo isso que falei, qual é a importância de nós trabalharmos essas 6 virtudes? Porque essas 6 virtudes são elas que irão fazer com que a gente utilize essas 5 condições necessárias. As 6 virtudes vão trabalhar as 5 condições necessárias em nossas vidas. Cá, então, quais são essas 5 condições necessárias? Vamos aqui rever essas 5 condições. Quais são elas para que a gente possa compreender? Na medida que eu trabalho a sabedoria, a coragem, a humanidade, a justiça, a temperança e a transcendência, que são essas 6 virtudes, eu começo a trabalhar na minha vida as emoções positivas. Porque sem as emoções positivas, eu não vou florescer. Eu também começo a me engajar nas minhas atividades, de maneira que eu me sinta
automotivado, de maneira que eu vá fazer sem que tenha um peso nas costas que me paralise. E aí eu gero com essas 6 virtudes significado e propósito. Ou seja, a minha vida tem um sentido além de mim mesmo. Vale a pena viver essa vida. Por esse motivo, eu me relaciono com as pessoas de maneira positiva, na qual os meus relacionamentos, eles são tão fortalecedores para mim quanto eu sou para eles. Então eu vou me tornar uma pessoa realizada. É isso. Agora a gente entendeu aqui entre o que é florescimento, quais são as 5 condições para florescer e também quais são as 6 virtudes que nos levam ao florescimento pessoal. Se você já gostou, já faz assim, já dá um like aí, se inscreva no canal, aproveite para deixar um comentário, porque eu vou te esperar na próxima aula, que será extraordinária. Vamos lá!